Olá, bom dia, galerinha mais ou menos. Bom dia, classe MQV, mais que vencedores. Muito bom estar com vocês aí de volta. E hoje então nós vamos partir para o nosso segundo encontro aqui da nossa escola dominical sobre o livro de Daniel. Sim, profeta Daniel. Livro este que está na categoria dos livros dos profetas maiores. Muito bem. E no domingo passado, então, nós trouxemos aí uma visão geral desse livro e hoje, então, nós vamos avançar para algumas histórias, alguns fatos que envolveram, então, Daniel. E também vimos aqui, né, que ele não estava sozinho, seus 3 amigos, né, então, que são histórias relatadas aqui no livro de Daniel. E apenas relembrando, né, como eu falei, na categoria então dos livros, né, dos profetas maiores, ele também é conhecido como um profeta do exílio. Sim, a sua vida, a sua história, os fatos aqui narrados acontecem durante o exílio na Babilônia. Muito bem, então mais ou menos o período ali para você lembrar, né? Estamos falando então do ano 605 a mais ou menos o ano 539. Então aí temos um ministério, né, extenso de mais ou menos aí 60 anos. E os personagens principais então desse livro, o próprio Daniel e também os seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias, que são os nomes hebreus, nomes então judeus, que lembram, né, a sua identidade, eles pertencem ao povo de Deus. E os principais temas também que nós vimos, que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre toda a história, e Ele conduziu o seu povo, mesmo aqui no cativeiro na Babilônia. E também vai falar sobre profecias. Sim, Daniel vai falar sobre alguns fatos que iriam acontecer ali num futuro próximo e também num futuro bem distante. Muito bem, vamos então direto aqui já para algumas histórias, então alguns fatos que são marcantes aqui na vida de Daniel e dos seus amigos. E logo no capítulo 1 nós já vemos uma situação bem interessante, porque aqui no capítulo 1 nós vemos o relato do momento em que eles são levados então lá para a Babilônia, né? No primeiro ataque. O primeiro ataque que Nabucodonosor, então, quando ele consegue invadir Judá e Jerusalém mais especificamente, ele vai levar alguns utensílios do templo já, né? Riquezas, e vai levar também algumas pessoas, alguns nobres, algumas pessoas inteligentes que se destacavam ali naqueles dias em Judá, pelo seu conhecimento, por serem de boa aparência, fisicamente saudáveis. E estes então foram levados direto para o palácio para servirem diretamente ao rei. E é justamente aqui então nesse contexto que nós conhecemos, né, esses 4 personagens importantes aqui do livro, como eu falei. E a primeira coisa que vai acontecer lá, quando eles chegam no palácio, o rei então vai determinar que agora mudem o nome deles, né? Eles passarão a se chamar Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses nomes então agora se referem às divindades ali do povo da Babilônia. Deuses, com desenho minúsculo, né? Deuses pagãos. Então, por que o rei faz isso? Para que eles começassem então a se esquecer de quem eles eram e até mesmo pelo seu próprio nome, começassem, né, a viver ali naqueles dias ali da Babilônia e se esquecessem então do seu Deus, né, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel. Agora não foi apenas isso, não foi apenas mudar o nome, foram além. Eles foram para o palácio e agora eles começaram a ser encantados, ser envolvidos com as coisas lá do palácio. No primeiro momento com a comida. Foi-lhes oferecido tudo do bom e do melhor, mas eles não quiseram. E não é apenas pela comida em si, mas para que eles se encantassem com todas as coisas ali e começassem a viver como se fossem babilônios mesmo, ali caldeus naqueles dias, e se esquecessem então do seu passado, da sua história e do seu Deus. Agora, sabe o que eles fizeram? E aí no capítulo 1 nós temos todo esse registro lá, e eles disseram não, nós não vamos nos contaminar, nós queremos continuar nos alimentando com a nossa própria comida. E depois ali de um pequeno enrosco, porque os auxiliares do rei queriam sim forçá-los, conseguiram fazer um acordo lá e foi-lhes permitido então comer das coisas deles mesmos. E sabe qual foi o resultado? Eles ficaram muito mais saudáveis do que os outros que lá estavam, que se deliciaram das coisas do rei. Então Deus cuidou deles, Deus os manteve
saudáveis, e eles então não se contaminaram, permaneceram firmes e fiéis e obedientes, lembrando quem eles eram. E há um versículo então para nós lermos aqui, apenas para que você entenda, né, esse momento, que é justamente o verso 20 ali do primeiro capítulo. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então Deus tinha um propósito para eles ali naquele lugar. E eles foram fiéis, para não se encantarem, não esquecerem quem eles eram. E Deus então cuidou deles e os abençoou, e eles ganharam posição de destaque ali mesmo estando no palácio ali do rei. Então, eles tiveram, né, coragem, e Deus os abençoou. Eles se mantiveram firmes, fiéis, eles foram obedientes, e Deus cuidou deles. E eles ganharam então posição de destaque, mesmo em terra estranha. E nós também temos que nos manter firmes, fiéis, e temos coragem de dizer não para aquelas coisas que podem nos afastar de Deus, que podem então fazer com que nós nos esqueçamos de quem somos nós. Nós também somos povo de Deus. Nós também temos a nossa identidade cristã. E o mundo nos oferece, às vezes, até muitas coisas boas, mas que podem então ocupar o nosso tempo e fazer com que nós nos encantemos. E aí então nós nos esquecemos do nosso Deus. Então, fica essa primeira lição aqui para nós. Agora, quando nós avançamos para o capítulo 3, nós vemos um episódio muito interessante, que vocês conhecem muito bem, que é a história da fornalha de fogo ardente. Sim, os amigos de Daniel são lançados numa fornalha de fogo ardente. E lá no capítulo 3 vai descrever um pouquinho dessa história. E o que acontece lá? O rei então manda fazer uma estátua grande de ouro para que ele mesmo fosse adorado, para que aquela estátua fosse adorada por todos aqueles que passassem por ela. Deveriam se prostrar e adorar. Sabe o que aconteceu com aqueles 3 amigos de Daniel? Eles não aceitaram, não fizeram isso. Eles se lembraram do seu Deus, dos mandamentos de Deus, e eles não se prostraram, eles não adoraram aquela estátua. E aí então foram acusados de desobedecerem um decreto do rei. E a punição era serem lançados então na fornalha. E lá no capítulo 3 nós vemos um verso, que é lá no verso 15. Olha só o que o rei disse para eles quando eles foram levados à presença do rei por terem desobedecido o decreto. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, olha só, aqui o rei Nabucodonosor, se achando realmente o poderoso, e desafiou aqueles 3 jovens e também desafiou ao Deus de Israel, dizendo que agora esses 3 estavam nas mãos deles. E sabe o que esses jovens responderam? Negativo, rei. Nós estamos nas mãos do nosso Deus. E a vontade dele, que é soberana, é a que vai prevalecer e não a sua. Portanto, faça aquilo que você quiser. Mas nós temos plena convicção daquilo que nós estamos fazendo. E o que acontece então? Eles são lançados na fornalha. E não vai acontecer nada. Eles ficarão andando por lá, nada vai lhes acontecer. E passado algum tempo, o rei, assustado com tudo aquilo que estava acontecendo, manda então os tirar de lá, e eles saem de lá, sãos e salvos. E eles são protegidos pelo próprio Deus, o Deus de Israel, o Deus que eles permaneceram fiéis, o Deus que eles não se envergonharam, que eles cumpriram o mandamento. Somente ao Deus Todo-Poderoso adorarás. E eles então foram libertos para a glória do próprio Deus, para que o próprio Deus fosse engrandecido ali nesse episódio. E Deus faz isso pela sua própria vontade. Assim ele desejou fazer. E o que nós aprendemos aqui então nesta lição? Que Deus cuida dos seus. Sim, quando somos obedientes, como somos fiéis,
quando nós atendemos, né, aquilo que Ele nos manda aqui através da Bíblia Sagrada. Ele cuida de nós. Nós precisamos também ter a mesma coragem de continuarmos confiando em Deus, de não nos envergonharmos, de termos uma vida dedicada de oração, de leitura da palavra, de comunhão com Deus e também de comunhão com o povo de Deus. E hoje somos privilegiados, né? Temos uma igreja para nós congregarmos. E precisamos então fazer isso, para que Deus seja glorificado também, né? E nós sejamos testemunhas também do Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Agora, tem outros episódios aqui também acontecendo nesses dias, e há um também muito conhecido aí de vocês, que é o momento em que Daniel, então, é lançado na cova dos leões. É uma história muito conhecida, que está narrada no capítulo 6 aqui também deste livro de Daniel. E o que vai acontecer? Aqui já não é mais a Babilônia, o império dominante, aqui os medo-persas já haviam conquistado também muitos territórios, inclusive a Babilônia, e Daniel e seus amigos permaneceram lá. Ainda assim, com um outro rei agora no poder, eles permaneceram lá, fazendo a diferença em posição de honra e de destaque. Agora, o rei aqui é enganado pelos seus conselheiros e ele emite um decreto onde dizia que ninguém poderia adorar outros deuses ali naqueles dias, somente as divindades ali dos babilônios. Agora, como nós bem sabemos, Daniel aqui se manteve firme, servindo ao seu Deus. E ele então, quando fica sabendo desse decreto, o que ele faz? Ele faz aquilo que ele fazia sempre. Ele vai para sua casa e ele vai orar ao seu Deus. Ele não se esqueceu de quem ele era, mesmo numa posição de governo, porque sim, ele era governador de uma das províncias naqueles dias. E aqui muitos anos já haviam se passado, né? Daniel estava lá na Babilônia já há muito tempo. Agora, esse decreto então agora estava em vigor. E quando os conselheiros então viram Daniel orando ao seu Deus, foram lá e denunciaram para o rei. E o rei não tinha outra coisa a fazer. Havia um decreto, ele mesmo havia ordenado. E ele então teve que ir lá, pedir que levassem Daniel, e Daniel então é lançado na cova dos leões. E essa história é muito bonita, porque nós sabemos que também não vai acontecer nada com Daniel. O próprio Deus então protege a Daniel. E no dia seguinte, quando o rei Dario, aqui, já não é mais Nabucodonosor, aqui é o rei Dario, um rei persa, vai até a cova dos leões e chama pelo nome de Daniel, ele vai responder. Ele não havia sido devorado, engolido aqui pelos leões. E aqui no capítulo 6 também podemos ler um verso aqui que fala sobre isso. Olha só o verso 21 do capítulo 6. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Então Daniel estava vivo. E mais uma vez nós vemos Deus sendo exaltado, glorificado, e usando então ali estes homens para que o Deus então se tornasse conhecido ali naquele território. E o verso 26 fala sobre isso, Olha só o que disse o rei: faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Então Deus se revelando ali também naquele lugar. E Daniel continua prosperando, permanece então ali em posição de destaque. E o que nós aprendemos também com estas lições, mais uma vez, que nós devemos permanecer fiéis, devemos continuar obedecendo ao nosso Deus. Sim, a Ele devemos honra e glória, devemos em todo o tempo, mesmo no meio perto de pessoas que não conhecem o nosso Deus, mas nós temos que testemunhar desse Deus, mostrar sim que nós somos servos dele, não tendo vergonha então de ir à igreja, de compartilhar de Jesus com os nossos amigos, até mesmo com familiares, nos mantendo fiéis através de uma vida de oração, assim como Daniel fazia, e também uma vida de leitura da palavra e de comunhão com Deus. Não podemos esquecer quem somos nós. Somos povo
de Deus, onde quer que nós estejamos. Somos instrumentos na mão de Deus, para que Ele mesmo se revele àqueles que não o conhecem. Muito bem, essas são as principais histórias que nós destacamos aqui neste livro. E para a gente encerrar, nós precisamos também falar das profecias. Sim, mesmo que rapidamente nós queremos aqui falar das profecias, até porque este livro está aqui, né, na categoria dos livros dos profetas, e não dos livros históricos, né, como nós sabemos e já estudamos aqui mesmo no Velho Testamento. Então, do capítulo 7 para frente, nós vemos as profecias. No primeiro momento, a profecia, né, o sonho dos 4 animais, e ele está falando da parte de Deus. Sim, o profeta, ele fala da parte de Deus, ele é chamado por Deus, capacitado por Deus, e ele fala aquilo que o próprio Deus revela a ele, e ele então vai compartilhar com o povo. E o sonho dos 4 animais, falando de um futuro próximo, falando de que esses 4 animais simbolizavam então 4 reinos, 4 impérios ali daqueles dias. Babilônia, Império Medo-Persa, depois viriam os gregos, até o Império Romano. O tempo vai passar e chegar aos dias assim, do Império Romano. Né? Então ele está profetizando, falando acerca desses dias. E isso nós encontramos ali no capítulo 7. Agora ele também fala de um futuro não tão próximo, um futuro distante. Né? Sabemos que ele está ali vivendo mais ou menos ali no final do ano 500, né? Esperando o ano 600. E ele vai falar então também, ali ainda no capítulo 7, verso 13 e 14, verso 14 apenas nós vamos ler: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Sim, Daniel está falando do Rei Jesus, aquele que tem o domínio eterno sobre tudo e sobre todos, que iria nascer dali a alguns anos. Então, ele está falando de um futuro um pouquinho mais distante, da vinda de Jesus, do Messias, do Rei e Salvador. Agora, também há uma profecia que fala de um futuro ainda mais distante, que está lá no capítulo 12, no último capítulo aqui do livro. Olha só que interessante. Profecia que fala do fim dos tempos. Verso 1 ali do capítulo 12. Desse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Sim, ele está falando aqui do fim dos tempos, né, dos últimos dias. Lembra que nós falamos uma palavra bem difícil, escatologia? É isso mesmo. Então, algo que ainda nós não vivemos, né? Porque quando todas as coisas se acabarem, nós estaremos com Jesus, né? Porque ele ressuscitou e ele foi preparar um lugar para nós. Mas ele voltará e vai levar os seus. E é isso que esse verso aqui está dizendo para nós, né? Ou não apenas esse verso, mas os demais versos aqui do capítulo 12. Jesus voltará. E aí será o fim, né, desta terra, o fim deste lugar. E aqueles, então, inscritos no livro da vida, estarão com Jesus, aquele que tem o domínio eterno. Então vejam só, né, as profecias do futuro próximo, de um futuro um pouquinho mais distante, falando do Rei Jesus e também falando do fim dos tempos. Então, vimos aqui no livro de Daniel todo um contexto histórico, lições importantes para nós sobre coragem, sobre fidelidade a Deus. E vimos também, né, profecias. Profecias, então, aquilo que Daniel falou, né, seguindo, então, as orientações de Deus. Então, nós estamos encerrando aqui nesse momento o estudo do profeta, né, do livro de Daniel. Né? Acredito que nós aprendemos aqui importantes lições aqui para cada um de nós. Então, continue aí conectado conosco nesse nosso estudo dos livros da Bíblia. Tenha um ótimo domingo. Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Fui!